Sementes do amanhã, espinhos de ontem. Valentim Neto. Como continuar a semear espinhos? Semeando para a colheita posterior. Pelo seu gigantismo era um castelo, mas pela sujeira deveria ser chamado de favelão. As paredes carcomidas pelas intempéries, as portas roídas e lambuzadas por mãos e ferramentas, os ambientes enegrecidos pela fumaça das tochas tremulantes que mal iluminavam as proximidades, dando aos locais um ar tétrico, lúgubre. No maior salão, antes usado por um rei qualquer, se realizavam os julgamentos. 6 cadeirões estavam colocados ao alto da escada, eram para os componentes magistrais, os julgadores. Na parte baixa, no salão, estavam 15 homens aguardando serem julgados. Estavam amarrados, sujos, emagrecidos. Suas faces denotavam ódio, muitas cicatrizes pelo rosto e corpo testemunhavam as várias lutas em que estiveram. Eram guerreiros ou salteadores? Não fazia a menor diferença, eram inimigos. Iones era o chefe magistral, sua palavra era a lei, o que ele dizia tinha que ser feito. De caráter arbitrário, extremamente egoísta, usava e abusava de seu poder. Estava com sua mulher Lécia, ele com os olhos esbugalhados e gestos nervosos apresentava sua resolução: mandei colocar mais uma cadeira e você será uma magistral, a primeira magistral de todos os grupos. Com essa decisão, quando eu não estiver aqui, você será a grande julgadora. Todos vão ter muito mais medo de nós. Seremos temidos por nosso poder. O julgamento de hoje mostrará o quanto somos implacáveis. Os grupos ficarão admirados de nossa inteligência e poder. Com esta decisão certamente terei lugar no conselho grupal. Ainda serei o grande líder. Lécia tremia de medo, principalmente pelo estado emotivo de seu homem. Sabia o violento, mas sua vontade de afrontá-lo já vinha de longe, desde a agressão e o parto prematuro de Juliette. Respirou fundo, de olhos fechados como a suplicar ajuda interior, e respondeu firme: a minha saúde não permite que fique muito tempo sem descansar. Tenho enjoo a todo instante e quase sempre vomito. Minha barriga está constantemente em cólicas. Gostaria que eu desmaiasse ou vomitasse durante o julgamento. O que pensariam de nós? A expressão de Iones foi se transformando enquanto Lécia falava. A cada nova colocação seu rosto se tornava mais rubro, quase roxo. Ao término das palavras dela, ele resfolegava de ira, porém seu pensamento foi rápido e egoísta: se ela não quer azar dela. Colocarei Juliette como meu substituto, será uma recompensa por eu tê-lo chutado quando ainda na barriga, tenho certeza que ele vai adorar. Retirou-se para o salão, mandou tirar uma cadeira alegando que Lécia estava doente. Que bom julgar! Com um canhestro soar de tambores, Iones adentra na sala, dirige seu assento central, maior. À sua direita está Juliette, com seu desajeitado modo e cabeça abaixada, olhando de baixo para cima, sentado de viés, sem qualquer postura mais altaneira, estava sempre mastigando, mesmo que nada tivesse na boca. Logo a seguir Iones, simples e precocemente calvo, dir-se-ia que ali estava para olhar e não para julgar. Do lado esquerdo Bedres, seu olhar aquilino indicava fera escondida, os tiques labiais demonstravam seu estado de tensão interior, um vulcão prestes a explodir. Em seguida, ali estava Meres, seus olhos e cabelos negros, alto e macilento, todos os atributos visuais demonstravam a dureza de seus sentimentos. Iones tomando a palavra profere: anúncio que o meu filho Juliette, aqui ao meu lado, será o meu segundo. Nas minhas ausências ele será o magistral principal. Soem os tambores para saudá-lo. Os tambores voltam a soar canhestramente, porém com muito mais barulho. Juliette estremeceu ao anúncio de seu pai. Ele intimamente detestava tudo nele, não sabia a razão. Mas detestava. Detestou também o anunciado, mas como contrariar a vontade do pai? Sabia o violento, prepotente e brutal, era melhor aceitar. Levantou-se, olhou para o pai, fez um meneio com a cabeça e tornou a sentar, numa atitude dúbia. Os prisioneiros ali, agora prostrados à força, pela entrada de Iones, são intimados a ficar de pé para ouvirem as penalidades. O primeiro a se manifestar foi Meres, levantou-se e exclamou: esses animais já deviam estar mortos. Não devemos fazer algum dos nossos perderem tempo com eles. A minha decisão é: joguem-nos para serem comidos pelos porcos,
Assim vão servir para alguma coisa. E tornou a sentar exibindo um largo sorriso. Os acusados urraram e vociferaram em uníssono: nós nos vingaremos, nos vingaremos. Os que vigiavam passaram a chicoteá-los violentamente até Enes mandar que parassem. Enes só olhava aos acontecimentos, poderia dizer-se que não estava ali. Com a sua displicência pronunciou: vão servir para aquecer, queime-os à vontade. Sentou-se como se não houvesse levantado. Bedres levantou-se como se ele fosse a figura principal do julgamento, esfregou as mãos, olhou para os acusados com desdém e falou: uma corja parece uma corça. Como se parecem, vamos executá-los a flechadas. Traspassem-nos à vontade. Com o mesmo porte que se levantou, tranquilamente sentou. Juliette não se sentiu confortável, não queria, mas teve que fazer, pois tinha que demonstrar ao pai que era duro. Então se levantou, olhou para o pai, virou-se para os acusados e disse: como estamos falando de malfeitores, devemos mostrar a eles que também sabemos ser duros e justos. Que sejam arrancados alguns pedaços deles e, no final, sejam degolados. É uma boa penalidade. E sentou surpreendendo-se alegre e satisfeito. Iones levantou-se jovial e brincou: não deixaram nada para mim. Todos gargalharam a não mais poder. Os acusados falavam mal dos jogadores e rogavam pragas, mas ninguém ligava. Iones continuou: para que não digam que sou um magistral ingrato, vou agradar a todos. Que os acusados sejam flechados nas partes não mortais, cortados nessas partes, degolados, cozidos e servidos aos porcos. Viram como eu sou justo. E caiu numa estrondosa gargalhada seguida por todos. Os acusados amaldiçoavam. Malditos! Prometiam vingança. Vingaremos-nos. Espalhando sementes e espinhos. Arbustos cruzados. João e Júlia eram de famílias de classe média. Ele se formara em engenharia civil e ela era normalista. Formavam um casal comum, com suas igualdades e diferenças. Ele trabalhava como autônomo e ela ministrava aulas na escola rural. Itabaté, com seus 20.000 habitantes, apresentava ares de cidade interiorana embora se localizasse no litoral. O que eles ganhavam era mais do que suficiente para levarem uma razoável vida material, a casa modesta, os móveis e o carro popular pagos. Não tinham dívidas. Os 10 anos de casados apresentam um casal feliz. Os filhos foram acontecendo: a Ana, Pedro, Maria e Lúcia. A Ana, mirrada, lourinha de olhos negros, vivaz, inteligente. Pedro, ossudo, um escandinavo, seco e rude, muito inteligente. Maria, cópia de Ana, por isso, neninha. Lúcia, comprida, magra, morena, muito esperta em seus primeiros anos. Com a chegada de Lúcia passaram a ocorrer alguns fatos estranhos que perturbaram a família. Era comum Lúcia ter acessos de raiva seguidos de febre. Nestes momentos de febre a menina se transformava, passava a se comportar como um adulto masculino nas suas expressões vocais, xingava, pronunciava palavras de baixo calão seguidas de colocação da mão empunhada sobre o sexo, como se ali houvesse um membro. Nas primeiras vezes os irmãos se divertiram com as bravatas de Lúcia, embora João e Júlia tenham ficado aterrorizados. Com a sequência do fato, o casal percebeu que os irmãos até colaboravam para que a raiva ocorresse. Assim poderiam se divertir mais. A providência foi afastá-los quando a ocorrência se verificasse. É claro que não gostaram, mas atenderam. Eles decidiram levar Lúcia ao médico, um neurologista. Este, não conseguindo diagnosticar anomalia de ordem física, encaminhou-os ao psiquiatra. Durante as entrevistas não houve qualquer anomalia, as raivas e febres não ocorreram, nem no consultório ou em casa. Como todos os exames solicitados e feitos nada apresentaram de anormal e não existindo mais ocorrências, o psiquiatra dispensou Lúcia de qualquer tratamento. Foi só voltar para casa e recomeçaram os problemas. Como em todos os lugares, a rádio vizinha funciona. Dona Creuza, uma velha senhora, vizinha conhecida de tempos pelo casal, sugeriu a Júlia levar Lúcia para uma benzedeira. Era para tirar o mal-olhado, inveja plantada pelos que não suportavam a felicidade do casal. Júlia comenta o fato com João e decidem que não haveria mal algum em levar Lúcia para uma benzedeira, pior não poderia ficar. Dona Rosália, a benzedeira, nos seus 70 anos, não era simplesmente benzedeira,
Possuía uma sensibilidade mediúnica de visão que, aliada à sua capacidade magnética, tornava-a especial. Na juventude havia participado dos estudos doutrinários no Espiritismo, foi para um grupo de atividades mediúnicas e se desiludiu, pela constante indisciplina dos companheiros e, também, dela. A partir disso se afastou das atividades mediúnicas, casou, não teve filhos, envivou aos 50 anos. Com modesta aposentadoria vivia em casa própria, singelamente. Para os benzimentos nada cobrava, os clientes levavam alimentos e ela os destinava a pessoas necessitadas e carentes. Quando João e Júlia entraram na casa de Rosália, esta grudou os olhos em João. Embora eles falassem dos problemas de Lúcia, ela parecia nada ouvir. Júlia parou de falar, João também, ficaram olhando para Rosália, todos calados. Eles não faziam a menor ideia da visão que Rosália estava tendo. Uma nuvem de espectros repugnantes envolvia João e lançava fios babujados sobre Júlia. As disformes figuras gargalhavam, grunhiam, se agitando freneticamente à volta de João. Uma luz brilhava no quadro visualizado, Lúcia. Era como se esta fosse isolada, não pertencendo ao evento. Como se despertasse de um sonho, Rosália tirou os olhos de João e, sorrindo, mirou Lúcia e disse: como é que uma linda menina dessas pode vir a ser perturbada? Os irmãos não acharam outro jeito de se comunicar. Precisavam atazanar a toda a família através desse pequeno e frágil vasinho. João olhou para Júlia como se perguntasse: você está entendendo alguma coisa? Esta fez um meneio negativo com a cabeça. Rosália sorriu e desviou o olhar para o casal, primeiro para Júlia e depois para João e afirmou: vocês estão com uma das mais belas crianças que já vi. Ela é forte e saudável, resistente e protegida. Chamou a atenção do casal a palavra protegida. O que será que queria dizer? Vocês frequentam alguma religião? Perguntou Rosália de chofre. Não, somos socialmente religiosos, mas não frequentamos. Afirmou João. Minha família é evangélica, mas eu não frequento nenhuma. Foi a declaração de Júlia. Rosália tornou-se séria, fixando o olhar em Júlia e disse: a fé religiosa consciente é uma porta fechada contra os que querem nos prejudicar. A ausência dessa fé escancara as barreiras que impedem os nossos cobradores de se atirarem sobre nós e saciarem sua fome de justiça material. Procure ir numa igreja que atenda às suas vocações, estude bem o Evangelho de Jesus Cristo e aprenda a viver. Virou-se para João e, muito séria, discorre: é difícil dizer certas verdades para quem não está pronto para recebê-las, embora se ache dono da verdade. Você, meu filho, precisa se preparar para poder entender muitas coisas, que não são materiais e que irão ocorrer em sua família como um todo e em cada um individualmente. Duas palavras são importantes e devem ser bem aprendidas: livre-arbítrio e reencarnação. Se compreendidas atenuam-se os problemas, abrem-se os horizontes do amanhã, clareando o hoje de cada um. Lembre-se disto que vou dizer e grave bem: você tem muitos inimigos, mas 15 deles são infernais, não se esqueça disso. A nuvem se agitava mais violenta ainda, comprimindo-se em torno de João. Rosália volta a sorrir, olha para Lúcia, que também sorri, e diz para João e Júlia: por enquanto a menina não terá mais esses problemas. Procurem se lembrar do que foi dito: depende de vocês o futuro da família e de cada um. Podem ir e levem Jesus Cristo no pensamento e no coração. João e Júlia se entreolharam aturdidos, tinham 1000 perguntas a fazer, mas como Rosália os havia despedido de maneira a encerrar qualquer conversa, aceitaram e saíram. Os desvios de rumo. Após o jantar, João e Júlia foram para a sala e, com as crianças dormindo, abordaram o ocorrido na benzedeira. Júlia iniciou: o que você entendeu dos recados de Dona Rosália? Os espectros parecem grudar ao cérebro de João. Júlia: lembre-se que esse pessoal é ligado a misticismo. Nós podemos ficar, ou não, impressionados com o ocorrido. É condenado na Bíblia esse negócio de mexer com as coisas do diabo, e você sabe disso. Eu acredito que existam pessoas que encantam, como se pudessem hipnotizar, pessoas, animais e, até, plantas. Se você lembrar, verá que existem pessoas carregando cobras, como se bichinhos de estimação fossem. Outras fazem secar plantas e falamos que é inveja. Também existem aquelas que exercem tal influência sobre os outros, como nos namoros e traições,
onde parece poder ensinar as pessoas. Tudo é explicado pela ciência psicológica, na maioria dos casos são meras coincidências. Vejamos agora o caso de Lucinha. Como ela estava em tratamento médico, é bem possível que os remédios tomados, embora os médicos nada achassem de anormal, tenham acabado com o problema dela e Dona Rosália apenas se aproveitou dessa coincidência. Eu a comparo com os padres e pastores: se a bênção dá certo, foi graça divina. Se não, faltou fé. E está tudo justificado. Os místicos, assim como os ledores de mão e demais videntes, devem ter suas margens de erros, mas só se fala dos seus acertos. Tenha certeza, minha querida esposa, é apenas misticismo. O tempo provará isto que estou dizendo. Foi a longa resposta de João. Eu fico em dúvida a respeito disso. Já ouvi e vi muitas coisas inexplicáveis. Espero que você esteja com a razão e que Lucinha realmente esteja curada. Retornou Júlia. Admitamos uma nova situação. Lucinha volta a ter problemas. Como é que fica toda esta nossa conversa e como fica a atitude de Dona Rosália? Sempre haverá uma desculpa. É normal o fato de ela ter dito dos meus inimigos. Todos nós temos inimigos, uns porque brigamos com eles, outros, em razão de inveja pelo nosso tipo de vida, aquele outro pela nossa felicidade. Como pode deduzir, é fácil dizer de inimigos. Quanto a recomendar a religião, eu acredito no fato místico. Se religião resolvesse, todos os frequentadores não teriam problemas, mas não é isso que vemos. Foi a colocação lógica de João. João, embora eu veja de modo diferente, não tenho argumentos para derrubarem os seus. Vamos aguardar e dar um tempo para que as coisas se aclarem. Estou cansada, vamos dormir. Finalizou Júlia. Tem razão, minha cara, é melhor descansarmos, não pensemos mais nisso. Vamos dormir. Algazarra total dos espectros, eles pulavam de alegria pela vitória conseguida. Atração material. Pedro entra correndo em casa, chama pela mãe. Que horríveis fios negros o ligam a alguma coisa vaporosa. Mãe. Mãe, o que você quer, Pedro? Aconteceu alguma coisa? Sim, mamãe. Ana está namorando o Fausto. Ele é um pé rapado, não tem onde cair morto. Colocou raivoso Pedro. Filho, eu não conheço esse Fausto, mas dizer que um rapaz, ainda menor de idade, é um pé rapado, me parece pesado. Não existe um pouco da ciúme de sua parte? Será que, vendo sua irmã com um rapaz que você não aprecia, é suficiente para azedar seu humor? Vamos, Pedro, sua irmã vai namorar, vai casar e ter filhos. Ela terá a vida dela, e o gosto é dela, quer gostemos, quer não. É claro que o melhor é que gostemos do futuro companheiro dela, mas o principal é que ela e ele sejam felizes. Se formos também, ótimo. Maternalmente falou Júlia. Mamãe, eu desejo o melhor para Ana. Ela é minha irmã, eu a amo, como amo as outras. Não penso que isso possa ser ciúme, não vejo o Fausto com bons olhos para ela, embora ele seja da minha turma e meu amigo. Respondeu firme Pedro. Pedro, você colocou exatamente o que eu disse, embora você não perceba e nem concorde, é puro, mas muito puro ciúme. Irmãos terem ciúme é comum, entenda isso e aceite, dê um tempo para eles, você verá que as coisas irão mudando. Para eles e para você. Meu amado filho, você verá o ciúme que suas irmãs terão quando você arrumar namorada. Aí é que você entenderá esse seu sentimento. Aguarde mais um pouco, as coisas vão se aclarar e permitirão que você descubra a verdade. Continuou Júlia. Tudo bem, mamãe. Embora contrariado, vou aguardar, conforme o seu conselho. Atendeu Pedro. À noite, Júlia chama Ana para uma conversa e a inquire. Filha, o Pedro me falou que você está namorando, é verdade? Ainda não é namoro, mamãe, estamos apenas conversando. O Fausto, que a senhora não conhece, é um bom rapaz e amigo do Pedro. Além de estudar, ele está trabalhando com o pai, me disse que estão para fazer um grande negócio e vão ganhar muito dinheiro, portanto terá garantia financeira para casar. Ele tem me acompanhado, sido muito gentil e atendido meus caprichos. Gosto dele e vejo estabilidade nele, e este é um fator muito importante para um casal. Afirmou tranquilamente Ana. Júlia meditou nas palavras de Ana, considerou que eram muito equilibradas, resolveu encerrar a conversa. Muito bom, minha filha,
Mantenha-me a par dos fatos. Qualquer problema pode vir conversar comigo. Afinal, além de mãe, sou sua amiga. Pode ficar tranquila, mamãe. A senhora saberá de todos os acontecimentos entre eu e Fausto ou outros namorados. Eu confio na senhora e a amo muito. Disse alegremente Ana. Júlia abraça Ana e ambas sorriram à vontade. A matéria atrai. Pedro está curtindo a festa. Nela havia bebida à vontade e os que consumiam drogas se regalavam. Ao seu lado, abraçados, Betinha, linda moça nas suas 16 primaveras, ruivinha, sardenta, lábios finos, olhos esverdeados. Betinha estava com os olhos vazios, parecia perdida em sonhos, viajava. Bebidas e drogas, que belo par, principalmente para quem quer destruir sua vida. Pedro a conhecia da escola e sabia que era de família financeiramente bem situada, tinha muitas propriedades, carros, o negócio do pai era agiotagem. Havia se interessado por ela ao descobrir essas virtudes financeiras, pois visava sua estabilidade futura, procurou-se chegar a ela ficou. Como suas notas na escola, por favorecimento dos mestres, estavam apenas acima do vermelho, acertaram de estudar juntos e, assim, na casa dela, passaram a se curtir. Ana estava de olho neles e em determinado momento resolve falar com o irmão. A oportunidade chega num fim de semana em que estão sozinhos em casa. Os pais haviam saído com os irmãos. Chama Pedro e diz: caro irmão, eu estou acompanhando seu namoro com Betinha. Precisamos falar a respeito dela e de vocês. Os fios vibraram. Parecia que eram bridões a dirigir Pedro. E não podemos falar de você e do Fausto. Respondeu Pedro. Podemos sim, mas primeiro vamos falar de vocês. Afinal fui eu que pedi a conversa. Colocou Ana. Está bem, vamos conversar, mas, como terei a certeza de que você não fugirá após eu falar? Inquiriu Pedro. Ana percebeu que Pedro estava querendo fugir do diálogo, não poderia avançar abruptamente. Decide mudar a estratégia. Tudo bem, irmão, já que você quer ter certeza vou dá-la e sem qualquer condição preliminar. Eu e o Fausto já estamos ficando e nós nos entendemos muito bem. A família dele me recebe com carinho e atenção. O nosso convívio é ótimo. Conversamos do nosso futuro, do casamento, dos filhos. Também conversamos da nossa saúde. Nós procuramos exercer um controle mútuo sobre o que e como bebemos. Procuramos informes a respeito de drogas, seja a maconha ou as fortes. Trocamos informes sobre os amigos que usam drogas, para podermos evitá-los ou instruir. Já mantemos certo direcionamento econômico sobre as nossas finanças, em conjunto, embora ainda separados. Como pode sentir, meu caro irmão, falei do relacionamento meu com o Fausto, sem qualquer problema. Você tem algo a perguntar? A conversa perigosa. Pedro ouviu com atenção, seu sexto sentido atinou para os detalhes e previu para onde iria a conversa. Tratou de mudar o rumo desta. Minha cara irmã, eu não me interesso pelos detalhes íntimos e policiais do relacionamento seu com o Fausto. Me interessa o que se disfarça nessa lenga-lenga e quero ver a sua narrativa a respeito dos seus interesses imediatos, isto é, o dinheiro da família dele. Fale disso, minha irmã. Ana sentiu que seu coração saiu do ritmo normal. Viu que Pedro não queria saber das coisas ponderadas, queria fofocar e sair do assunto principal, então optou por ir direto ao âmago da questão. Pois bem, só que antes do meu grande interesse por dinheiro, vou falar da minha principal preocupação, as drogas. Muito bem. Finalmente vamos saber que o vício por dinheiro é a maior droga. Reagiu Pedro prontamente, cortando a narrativa de Ana. Não faça de conta que a conversa é só para meus defeitos. Você sabe perfeitamente quais as drogas a que me refiro. Sabe também que estou preocupada com você usando bebidas, drogas, cigarros. O que você é? Dependente? Traficante? Bobo da corte? Ou será que existem outras razões? Vamos, fale. Replicou Ana com acidez. Pedro gargalhou esfregando as mãos nervosamente, e viu que ela fora direto ao assunto que ele procurava evitar. Rapidamente desconversou. Viu como você fugiu? Sou eu que estou fazendo as perguntas. Perguntei da droga do dinheiro. E o que você fez? Tentou me agredir. Vamos. Responda a minha pergunta. Não fuja do assunto. Os espectros, agora, lançam raios negros sobre Ana. Ana teve ímpeto de abandonar a conversa,
Mas se o fizesse, não poderia tentar aprofundar o assunto das drogas com ele. Não percebera que Pedro já sentira onde ela queria chegar e que ele ocupara todo o espaço e direção da conversa. Tenta reassumir o assunto. Tudo bem, meu irmão, falarei da droga do dinheiro. Realmente você tem razão. Eu fui atrás do Fausto por dinheiro, vi nele toda a realização de meus sonhos. Sairia daquela vidinha de pobre e seria madame fulano de tal. Todos teriam que me respeitar. Não teria que obedecer, mandaria. Sabe, irmão, a droga do dinheiro nos dá poder. Poder. Sabe o que é isso? Poder fazer o que quiser e realizar seus sonhos, comandar os outros, desfazer, enfim, tudo aos seus pés. Tudo. Tudo. E a sua droga, o que ela te dá? Pedro não perdeu o sorriso, olhou galhofeiro e mandou resposta. Agora eu gostei. Minha irmã se descobriu totalmente e revelou o seu íntimo. Mostrou que vai ao cerne da sua conduta, ambição. Cuidado, irmã, a ambição destrói o sentimento de irmandade. Em nenhum momento você disse que a nossa família seria beneficiada, apenas falou de você e das suas conquistas. O que você acha do sentimento dos outros a respeito da sua droga de dinheiro? Ana se irritou com a colocação e perdeu o equilíbrio. A resposta fluiu natural, sem qualquer raciocínio ou sensatez. Eu quero mais é que todos se ferrem. Tenho que resolver o meu problema e não sou obrigada a resolver dos outros, seja quem for. E mais, todo aquele que tentar me prejudicar agora, mais tarde eu arruinarei. Não vou admitir que, seja quem for, tente arruinar minha vida. É isso que penso e é isso que farei. Os que não concordarem comigo podem ir se coçar em outro lugar. Pedro exultava por dentro, bateu palmas e pronunciou, muito bom, minha irmã. Defenda os seus objetivos com unhas e dentes. Faça as coisas ocorrerem a ferro e fogo. Seja feliz nas suas ambições, mas não conte comigo. Acho um monumental erro o que está fazendo. Pode ter certeza que farei tudo para que você seja feliz, porém do jeito correto. É isso tudo que tenho a dizer. Como assim, tudo que tenho a dizer? Eu ainda não perguntei nada. De você apenas espero que não me atrapalhe, pois não preciso de sua ajuda para nada. Para nada, entendeu? Falou ríspida Ana. Eu disse que farei tudo para sua felicidade, e farei, minha irmã, pode crer nisso. Calmamente pronunciou Pedro. Se Ana estivesse calma teria notado algo diferente na entonação de Pedro. Veria que a sua colocação implicava uma dubiedade perigosa, mas ela não atinou para isso e sofreu o revés na continuação da fala de Pedro. É uma pena, minha irmã, certas atitudes devem ser tomadas quando está cega a pessoa envolvida. Eu vou ajudá-la, mas você não achará isso, porém creia, estou ajudando-a. Ana prevê alguma coisa estranha. Se tivesse olhado, no início, bem dentro dos olhos de Pedro, teria visto a imagem completa. Mas como não fez, foi traído em suas pretensões. Pedro a olha e abaixando a cabeça diz, é uma pena, irmã, pensei que você acordaria para a verdade. Como não ocorreu isso, tenho que apresentar minha atuação para o seu bem-estar, olhe para trás. Vamos, Ana, olhe para trás. Ana virou para ver. Se o mundo acabasse naquela hora ela acharia melhor. Fausto ali estava, olhava sério para ela. Balbuciante ela diz, oi amor. Você está aí? Quando chegou? Desde o início. Respondeu Fausto secamente. Você não acreditou nas coisas que eu disse para agradar meu irmão. Colocou, tentando salvar a sua situação. Fausto não respondeu, ficou olhando tristemente para Ana, virou e saiu rapidamente. Ana ficou estática, não esperava nada daquilo que estava ocorrendo. Sua cabeça não conseguia achar uma solução. Explodiu. Levantou de um só movimento e grudou no pescoço de Pedro, seu desgraçado. Você destruiu a minha vida. Vou me vingar. Vou me vingar. Neste momento Ana irrompe num pranto sentido e, não podendo mais segurar, sai disparada para o seu quarto. Pedro sente-se aliviado por Ana ter largado seu pescoço e por ter resolvido o que achava ser um problema para a vida de sua irmã. Não ligou para o que ela disse nervosamente, atribuiu a um arroubo do momento. Com o tempo ela entenderia e agradeceria a atitude que havia tomado para o seu benefício. Se Pedro pudesse ver a cena da nuvem ficaria terrificado. A nuvem parecia ter vida. Era como se a face balançava em todas as direções, crescia e diminuía.
Os espectros saltitavam alegremente por mais uma vitória. Diálogo infrutífero. Júlia estava na cozinha preparando a feijoada. João saíra para buscar refrigerantes. Ana e Pedro ainda dormiam. Júlia iria chamá-los logo mais. Nininha e Lucinha estavam na sala vendo um programa de música caipira na televisão. Em dado instante Lucinha levanta e vai para a cozinha dirigindo-se à mãe. Mãe, eu queria conversar com a senhora sobre um assunto delicado. Júlia logo pensou em namorado. Afinal, qual é o assunto mais importante para a maioria das jovens? Certamente namorado. Respondeu suave para Lucinha. Muito bom, minha filha. Pode ir dizendo das suas novidades. Eu estou pronta. Garanto que meu coração vai aguentar. Lucinha achou graça na resposta de sua mãe e emendou. Vou morrer ontem. Júlia olhou séria para Lucinha, mas esta continuou. Mamãe, a senhora acha que eu vou ter uma novidade de arrebentar o seu coração? Eu apenas quero conversar, preciso ser esclarecida em algumas coisas que não conheço bem, apenas isso. Desculpe-me pela brincadeira. Júlia se recupera e restaura a conversa. Muito bem, Lucinha, eu a desculpo. Realmente achei que fosse algo do tipo, mãe, eu estou grávida. Mãe, há muito tempo nós já devíamos ter conversado a esse respeito. Eu me refiro ao que vejo muitas pessoas fazerem e nós não fazemos. Não temos religião. Inicia Lucinha. Filha, esse assunto eu já conversei várias vezes com o papai. Ele até se irritou pela minha insistência. A posição dele é que as religiões são entorpecentes do povo, inventadas pelos espertos e manuseadas pelos poderosos. Ele me mostrou passagens da história da humanidade, onde as religiões e suas igrejas só enganaram o povo. O exemplo mais marcante que ele me mostrou foi o das cruzadas, onde duas religiões mandaram seres humanos se matar e matarem em nome de Deus. Com isso ele me mostrou que esse Deus é de mentira e varia conforme o gosto dos mandantes e azar dos que acreditam nele. Também me contou, e eu vejo isso nos meios de divulgação, que as religiões só se interessam por dinheiro e, dizendo que são defensores dos pobres, vivem no luxo e no fausto material. Realmente, é só olhar e verá que é isso mesmo. Filha, essa razão de não termos ligação com qualquer uma das religiões. Explanou Júlia. Lucinha franziu a testa, denotando contrariedade, como se a descrição a chocasse. Respirou fundo e replicou, mãe, essa explicação não é de todo verdadeira. A ligação da religião com dinheiro é para atender necessidades materiais, tais como a construção de templos, manutenção da edificação, água, energia elétrica e demais despesas. Nós também temos essas despesas em casa, não é verdade, mamãe? Júlia estava até distraída, pois o assunto para ela era resolvido e morto, e não percebeu a profundidade da colocação de Lucinha. Ouviu a pergunta e respondeu por responder. Então aqui também é uma igreja. Como vê, minha filhinha, esse não é um argumento válido. Lucinha, sentindo que com a mãe nada conseguiria, resolveu ampliar. Mãe, e se eu falar com o papai? Será possível que ele conversaria a respeito? Preocupada com a feijoada e não com a conversa, Júlia diz, tudo bem, filha, vá em frente. Aproveite e chame seus irmãos para o almoço, papai logo chegará com os refrigerantes. Os espectros batiam palmas, estudando as oportunidades. Durante a refeição Lucinha apenas observava a sua família. Seu pai deglutia nacos de carne apimentada, com ar de grande satisfação, sorvia goladas de cerveja, mal tinha tempo de falar qualquer coisa, dava a impressão de ser um faminto frente a um primeiro prato de comida. A mãe comia aos trancos, pois atendia a todos, cobrava a todos o comer bastante e voltava a comer. Para ela parecia que o importante era a comida, as pessoas não contavam. Ana estava calada, dava a impressão de estar em outro mundo, abatida com a ruptura do namoro e raivosa com Pedro, comia devagar, automaticamente, sua cabeça devia estar tramando algo, o que seria? Pedro estava alegre, brincava com todos, menos com Ana, para ele o mundo devia ser um lugar de diversão, só diversão. Realmente ele era inconsequente. Nininha se servia de pequenas porções, comia lentamente, como estivesse se deliciando com a comida. Por uns momentos Lucinha pensou em como se relacionava com a família. Tinha dó, é isso, tinha dó de seus pais, era um sentimento esquisito, devia naturalmente amá-los, mas tinha dó. Para com os irmãos tinha um sentimento estranho,
Gostava deles, mas não conseguia entendê-los e nem segui-los. Sentia-se muito bem quando eles permitiam que ela os ajudasse e esse sentimento parecia natural nela, ajudar a todos da família. Com a refeição indo para o final, Lucinha resolve fazer uma pergunta para o pai. Papai, será que mais tarde, depois do senhor descansar, poderíamos conversar a respeito de um assunto importante? João, já um pouco alto pelas cervejas, pouco liga para a solicitação, até o ouve mal, responde dando um final de assunto, tudo bem. Mais tarde, certo. Mal se podia ver João tal envolvimento pela nuvem. A difícil comunicação. Enquanto lavam as louças, Lucinha e Nininho aproveitam para conversar. Lucinha tentando levar o assunto para um lado especial, pergunta, Nininha, você tem esperanças? A expressão de surpresa no rosto de Nininha revela que, nunca alguém lhe havia feito esta pergunta. Para de enxugar a louça, a olha e responde, sim. Eu tenho esperança nas coisas que faço, pois faço acreditando isto é esperança, ou não é? Não, Nininha, isso não é esperança, embora sejam confundíveis representam coisas diferentes. Elas se diferem por crer ou acreditar representarem algo que nós sabemos, e daí a expressão, ver para crer. Já no caso da esperança, é também crer, porém é algo que não sabemos ou não conhecemos. Por esta razão usa-se esperança, como na citação de Paulo no Evangelho, fé, esperança e caridade. Estas três palavras representam a realização da criatura para com o Criador. Duas delas seriam aparentemente similares, fé e esperança. Sem dúvida temos fé, é a confiança em si mesmo, esperança, é a confiança no Criador, portanto, tenho fé no que sei, tenho esperança em Deus e me esmero em praticar a caridade que, segundo Paulo, é a mais importante das três, sendo que a falta desta anula as outras duas em suas virtudes. Explanou Lucinha. Tudo o que você falou é muito bonito, Lucinha, mas não vejo a coisa dessa maneira religiosa. Eu as vejo num sentido psíquico. O estado emotivo, não sendo racional, nos leva a desviar o foco das nossas potencialidades, passando o foco, por tradição, ao setor religioso, daí aparecer essa de esperança em coisas inexistentes. As religiões se aproveitam desse momento emotivo e impõem seus deuses tipo, a resolverem tudo, afetando as resoluções racionais. Concordo com o papai quando ele diz que religião é puro negócio, e negócio que se aproveita do nosso emotivo, do nosso estado de desequilíbrio psíquico. Respondeu séria Nininha. Lucinha ficou imaginando quanto sua irmã estava ligada aos fatores materiais da existência. Tentou achar um modo de colocar valores transcendentais em contraposição aos materiais imediatistas dela. Como não chegou a um caminho inicial, resolveu deixar para outra hora, para outra conversa. Está bem, Nininha. Por enquanto deixemos assim, mais tarde voltaremos ao assunto. O tempo é o nosso melhor amigo, ele nos mostrará os verdadeiros caminhos, as verdadeiras palavras. Tudo bem, Lucinha, a hora que quiser estarei pronta para conversarmos. Concluiu seca Nininha. Qual a razão dos espectros estarem tão animados? Outra conversa infrutífera. Lucinha esperou que o pai tomasse tranquilamente o café. Era bom que ele estivesse bem desperto. Aproximou-se dele e perguntou, papai, agora nós podemos conversar? João denotou surpresa com a pergunta, não se lembrava de ter prometido nada e nem de que assunto se tratava. Para Clara responde perguntando, podemos conversar sim, filha, mas sobre qual assunto você queria falar? Eu queria saber a posição do senhor sobre religião, das razões de nós não frequentarmos qualquer delas. Colocou firme Lucinha. Minha querida filha, você nos seus 18 anos e já se preocupando com isso. As religiões são negócios e todas querem dinheiro a troco de ilusões, de promessas que elas nunca irão cumprir. Todas pregam o futuro e as benesses depois dessa vida, um lugar no céu, o perdão de culpas indesculpáveis e muitas coisas mais. Estas e outras são as razões para nos afastarmos das religiões, portanto, de não as frequentarmos. Falou com ênfase João. Lucinha, conforme previra, sente que a conversa vai ser difícil. Resolve historiar. Papai, o senhor se lembra de Dona Rosália e do que ela disse? Claro que me lembro dela, e muito bem, pois foi a primeira e a última trambiqueira mística em nossa vida. Nunca mais permitirei que esse tipo de engodo ocorra conosco.
Respondeu ríspido João. Lucinha sentiu que entrara em caminho pior que o anterior. Decide mudar, abranda a voz e narra. Papai, eu tenho uma história para lhe contar. É referente a mim e preciso de sua atenção e de seu conselho. Posso contar? Qualquer coisa que lhe diga a respeito e que a preocupe é de meu interesse. Pode contar tudo, filha. Estarei atento. Respondeu confiante João. Lucinha olha firme para o pai. Fica sem acreditar que ele possa entender. Mas, já que entrou por esse caminho, continua. Desde os 10 anos venho tendo sonhos esquisitos, muito esquisitos. Eu vejo e converso com pessoas que não conheço, como se as conhecesse. Elas me dizem que são antigos companheiros e que já estão mortos. Eles estão aqui, não por minha causa. Dizem que até atrapalho, mas por causa da minha família. Falam de dívidas antigas e de brigas sangrentas. Intitulam-se cobradores, mas não explicam bem do que. Eu os vejo se aproximando de todos daqui de casa. Fazem gestos com as mãos e delas saem raios negros, parecendo um líquido sujo. Tem noites em que ouço os risos deles e o tropel que fazem na casa. Não contei, mas acho que são aproximadamente 15. O que o senhor acha disso, papai? O rosto de João denunciava antecipadamente a sua opinião, alegre e debochado. A resposta confirmou. Filha. Minha filhinha. Nunca ouvi nada mais estranho e descabido. Nunca tivemos esses companheiros, nunca devemos nada e nunca brigamos com ninguém. Como você pode ver, minha queridinha, os seus sonhos não têm o menor sentido, pelo menos para mim. Lucinha ficou pasmada e sem qualquer ação. A resposta do pai foi fulminante para seus objetivos. O que faria agora? Como destruir esse ceticismo do pai? Como fazer para sensibilizar seu pai? Tentou mais um pouco. Eu entendi perfeitamente a sua resposta, papai, acredito em tudo que me disse, porém o senhor não disse da sua opinião a respeito desses sonhos. João foi rápido e direto. Tudo que você narrou, e muito bem, bate com o que disse Dona Rosália, e isso reforça ainda mais a minha conclusão. São recordações de seu subconsciente, projetadas no seu consciente quando você está dormindo. Durante o sono, a atuação do subconsciente não é barrada e as recordações se projetam em formas que nos parecem sonhos reais. Portanto, concluo com a minha opinião. Esses sonhos são recordações suas das palavras de Dona Rosália. Se Lucinha tinha qualquer esperança, ali elas morreram. Resolveu não insistir e retornar em outra oportunidade, em outra situação. Concluiu. Obrigado, papai. É um alívio saber a sua opinião. Os espectros olhavam rudemente para Lucinha, mas não conseguiam que seus fios a atingissem. Em compensação, vibravam mais fortemente aqueles que os ligavam a João. Quem sumiu? O dia não podia ser mais tétrico, as nuvens se apresentavam carregadas, escuras, o vento sibilava nas altas árvores dobrando-as com violência. Perto já espocavam os trovões e viam-se os relâmpagos provocados pelos raios, a intensidade até fazia tremer o ar. Naquela latitude era comum essa entrada de tempo. Ele sempre se apresentava precedido de uns dias de abafado e úmido calor. Era o noroeste. As pessoas sentiam-se cansadas, indispostas. Júlia espiou pela janela e pensou, ainda bem que o tempo vai mudar. Eu não aguentava mais o calorão. A água fervia. Ela preparou o café, aprontou a mesa e foi chamar aos outros. Bateu nas portas chamando-os pelo nome. João foi o primeiro a chegar. Beijou Júlia e sentou-se para tomar o desjejum. Nininha cumprimentou-os e sentou-se. Assim também fizeram Ana e Pedro. Estavam ao meio da refeição quando João pergunta para Júlia, você chamou Lucinha? Sim. Eu chamei a todos, só ela ainda não veio ao café. Vou até lá ver se dormiu de novo. Respondeu Júlia. A porta do quarto estava fechada, mas não trancada. Júlia bate e chama por Lucinha. Aguarda um pouco e como não há resposta, entra. Lucinha não estava no quarto, sua cama estava arrumada e a janela fechada. Desconfiada, Júlia verifica o guarda-roupa e este se encontrava normal, visualmente não notou a falta de nada. Volta para a cozinha preocupada e inquire João, Lucinha falou alguma coisa com você? A respeito do quê? Disse João. Ela não está no quarto e não reparei qualquer falta de roupa, vi a janela e estava fechada. O que será que houve? Falou Júlia. Não estou sabendo de nada. Afirmou João. E olhando para os filhos pergunta-lhes, vocês sabem de alguma coisa?
A resposta negativa foi unânime. Todos pararam de comer e foram ao quarto de Lucinha para verificar. Revistaram tudo e nada encontraram que desse alguma indicação do que ali houvera. Júlia começou a chorar. João tenta consolar. Minha querida, não existe motivo para o choro. Nada sabemos da razão de Lucinha não estar aqui. Ela pode ter ido a um encontro, ou na farmácia, ou no hospital e não quis nos atrapalhar. Talvez fosse tarde da noite ou madrugada. Pense em boas alternativas. Não seja pessimista, por favor. Em vez de ajudar, esta tentativa piora o humor de Júlia e ela responde, como não pensar no pior. Se ela saiu, como você está dizendo, e ainda não voltou, é porque aconteceu algo. Vamos para o hospital saber se ela está lá. Se não estiver, vamos para a polícia, pois ela pode ter sido atropelada e morta. Júlia parou de falar e rompeu num pungente pranto. João, vendo que as consequências do ocorrido estavam saindo do equilíbrio, avisa, eu vou para o hospital e fazer todas as averiguações necessárias. Vocês fiquem aqui com mamãe. Ninguém sai até eu voltar. E saiu apressado. Quando não existe motivo. Horas depois João retorna, entra em casa e senta-se no sofá. Todos estão angustiados pelas notícias, ficam olhando sérias para ele, não consegue qualquer informação. Seja no hospital, na polícia, nos comércios que estavam abertos à noite, nada. Nada. Relatou cabisbaixo João. Neninha acredita que tem uma boa ideia e coloca, por que não pensarmos que Lucinha simplesmente fugiu de casa? Júlia olhou séria para Neninha e fulminou, fugir. Fugir. Nem estava namorando, ia fugir com quem e por qual razão? Ana foi ajudar, mãe, eu não tenho certeza, mas pode ser que ela tinha um namorado e nós não sabíamos. Ela me contaria. Ela me contaria. Respondeu raivosa Júlia. João pensa e pergunta, algum de vocês não estranhou nada nela nestes dias? Pode ser um comportamento, ou um gesto, algo não corriqueiro. Júlia se lembra da conversa de religião e revela, ela me questionou sobre religião. Neninha interfere, comigo também ocorreu isso. João se lembra da conversa com Lucinha e fala, nós também conversamos sobre religião outro dia, não me parece que ela estivesse desequilibrada por este fato. E João completa sorridente, será que ela fugiu para um convento? Júlia fica irritada com o sorriso de João e ataca, nossa filha desaparece e você sorri do fato. Onde está seu sentimento paternal? Não podemos descansar antes de sabermos o que houve com Lucinha. E voltou a chorar. João resolve tomar uma atitude, avisa, vou às igrejas perguntar, tomara que tenham alguma informação. Volto logo que terminar. Será que foi por isso? Horas depois João volta, está confuso, apresenta para a família os resultados, fui a todas as igrejas daqui e ninguém sabe de nada. Ficaram de informar qualquer notícia a respeito dela. Não consigo imaginar nada mais a fazer. Júlia resolve penetrar mais nas conversas havidas e pergunta, dirigindo-se para João e Neninha, será que podem dizer dos detalhes da conversa que Lucinha teve com vocês? A nossa conversa foi normal, ela queria saber das razões de não seguirmos qualquer religião. Quando coloquei os motivos ela os aceitou, contrariada, mas aceitou. Eu não diria que ela sumiu por causa dessa conversa. Respondeu tranquila Neninha. Eu conversei bastante com ela a respeito da nossa posição com respeito a essas religiões. Não percebi qualquer reação adversa dela. Encerramos a conversa com muita calma, creio que ela concordou com os meus argumentos. Afirmou calmamente João. Júlia ouviu as duas explicações, olhou inquirindo visualmente Ana e Pedro. Ambos fizeram meneios negativos com a cabeça. Ela desabafou, creio que Lucinha chegou a um ponto de resolução. Se nós pensarmos bem, veremos que ela sempre foi a diferente da casa. Lembremos que pequena tinha aqueles excessos de febre e desequilíbrio. Quando sarou, ficou sempre isolada como se não fizesse parte da família. Era uma filha diferente das outras, nunca falou dos seus problemas, embora comunicasse tudo o que estava fazendo. Será que mentia? Agora estou em dúvida a respeito dela. Não consigo pensar em nada que encaixe no seu proceder. Pelo menos no que eu conhecia. Será que voltou o acesso e ela enlouqueceu de vez? Será que foi se afogar no mar? Será? Será? Não sei mais em que pensar.
João ouviu atentamente Júlia, e emendou: não há razão para ficar inventando situações. Embora terrível, devemos aguardar informes dela, seja pelos órgãos consultados, seja por ela mesma. Acredito que ela tomou uma resolução de tempo, isto é, afastou-se de casa para repensar as coisas e encontrar um ponto em comum conosco. Concordo com você, Júlia, ela era diferente, mas todos nós somos diferentes, apenas não notamos isso até ocorrer um fato importante como este que hoje ocorreu. Não estamos preparados para a situação formada, esta é a razão que uso para recomendar que aguardemos um tempo. O que vocês acham? Papai, nós temos alguma alternativa? Perguntou Pedro. Infelizmente eu não encontro outra, filho. Eu não consigo pensar em nada diferente. Disse Ana. É papai, tenho que concordar com o senhor. Acrescentou Nininha. Se todos estão de acordo, não serei eu a discordar, pois também não consigo imaginar nada diferente. Vamos aguardar um tempo. Falou tristemente Júlia. Ares diferentes. João chega mais cedo em casa, beija e abraça Júlia. Ela estranha o horário. O que foi? Está chegando mais cedo hoje, acabou o serviço. Ele sorri. Não, querida, é que a empresa conseguiu um grande contrato, um gerenciamento técnico da construção de uma hidrelétrica no Rio Grande. Como é uma área em que eu sou um especialista, nós vamos nos mudar para próximo do local das obras. Neste final de semana iremos ver as cidades mais próximas e suas condições de moradia e atendimento médico-educacional. Eu não sei como as crianças vão receber essa notícia. Elas estão acostumadas aqui e seus amigos são todos do bairro. Acho que não vão gostar. Colocou Júlia. Querida. Nossos filhos não são mais crianças, embora ainda usemos essa palavra para nos referirmos a eles. Primeiro vejamos as cidades e seus recursos. Depois discutiremos os detalhes com eles. Iremos amanhã cedo para São José do Rio Preto, de lá visitaremos as outras cidades mais próximas da obra. Emendou João. A viagem foi tranquila. A passagem por várias cidades que não conheciam tornou mais rápida e distraída as horas de volante. Júlia se divertia com as novidades contadas por João a respeito das cidades ultrapassadas na viagem. Ao entardecer chegaram a Rio Preto. Se alojaram e saíram para um passeio no centro da cidade. Júlia se encantou com as árvores e pássaros da praça, pois nunca havia visto tanto pássaro junto. Que encanto de cidade! Nesta eu gostaria de morar. O ar, o sol, a vibração que sinto das pessoas, aqui tudo é lindo. Falou eufórica Júlia. Sim, Júlia, esta é uma bela cidade, pena que esteja longe da obra, se não fosse este óbice poderíamos nela morar. Você verá que outras cidades boas existem, amanhã iremos visitá-las. Cedo partiram para Jales, ali percorreram a cidade, tomaram informes, almoçaram e se dirigiram para Fernandópolis, onde repetiram os procedimentos de pesquisa e passaram a noite. O que você achou destas cidades, querida? São mais simples, porém são muito acolhedoras e calmas. É claro que preferiria Rio Preto, mas quanto mais perto de você melhor e, assim sendo, podemos morar por aqui se for necessário. As crianças irão estudar em outra cidade. Está bem assim? Disse Júlia. Tudo bem. Amanhã iremos ver do lado paulista Indiaporã e do lado mineiro Iturama. Não as conheço, e por esta razão, esperemos para ver. A decisão será sua e também gostaria que ficassem pertinho de mim. Afirmou alegremente João. Concluídas as visitas obrigatórias, eles esticaram para uma noite em Santa Fé do Sul. No dia seguinte partiram de volta e, para dividir o tempo da viagem, pernoitaram em Rio Claro. Júlia estava radiante, nunca havia saído de Taubaté, salvo rápidas viagens para cursos em São Paulo. Por ela mudaria ontem, mas era a opinião das crianças que ela mais temia. Será que gostariam? E se não, o que fazer? Pensou e decidiu que João saberia lidar com isso. Os meus não são os seus. Tendo reunido a família na sala, João coloca para os filhos os acontecimentos, a viagem, os levantamentos, as situações e alternativas. Destaca que essa posição de trabalho é o ponto vital de seu sucesso profissional. Em seguida inquire a opinião de cada filho. Inicia por Ana, a mais velha. Qual a sua posição, filha? Na atual situação emotiva em que me encontro é ótimo que mudemos para outro local.
Como quase todas as cidades que visitaram possuem faculdades, não vislumbro dificuldades. Se não tiver vacância na escola da cidade, estudo em outra próxima. Vou sentir a ausência dos amigos, mas acredito que lá arrumarei outros tantos ou mais. Deixo a escolha da cidade para vocês, papai e mamãe. Tenho certeza que a escolhida será melhor para nós. Muito obrigado. O que você disse, filha, é o que eu mais esperava. E você, Pedro, o que tem a dizer? Nenhuma dessas cidades pode oferecer as oportunidades que vislumbro em São Paulo. Todas elas são muito distantes, nós estamos mais perto. Eu serei grandemente prejudicado com essa mudança. Gostaria de ficar, ou por aqui ou em São Paulo. Espero que possam entender essa minha posição. Assim como o papai diz que lá é a sua grande chance, eu afirmo que aqui está minha grande chance. Colocou vaidoso Pedro. João se irrita com a fala de Pedro e retruca: sua grande chance. Sua grande chance deve ser no tráfico de drogas. Realmente lá as suas chances devem ser muito menores. Como são cidades menores, não possuem tantos esconderijos. Você pensa que somos todos uns tontos? Que não sabemos o vício de sua preferência? Você irá conosco para onde formos e será vigiado constantemente. Somos seus pais e nossa obrigação é formar sua personalidade, dar-lhe educação e saúde. Faremos lá o máximo possível para acertar sua vida, para conduzi-lo ao bom caminhar. Você irá estudar, irá se formar e arrumar um bom emprego. Isto sim é arrumar sua vida, esta sim é a sua grande chance. Pedro tremia de ódio. Como podia ser tratado dessa maneira? Seu pai havia ultrapassado os limites da responsabilidade paterna. Sua dependência financeira era em razão de nunca permitirem que trabalhasse, pois só o mandavam estudar, e tome estudo. Agora jogam na sua cara que era um errado. Os culpados eram eles mesmos, pois foram por suas atitudes que foi parar nas drogas e agora era um dependente total, tanto financeiro quanto das drogas. Poderia ter discutido com o pai, mas convenientemente abaixou a cabeça e formulou: tudo bem. Assim seja feito. João gostou da atitude de Pedro, porém não conhecia o que ele pensava. Virou-se para a Nininha e repetiu a pergunta da mudança. Papai, mamãe, é claro que ficar aqui com os amigos seria bem melhor, pelos costumes e pela rotina. Acho que uma virada na vida é interessante, conhecer coisas novas e pessoas novas. Acho que vou gostar. Se puder ter um quarto com banheiro privativo, só para mim, vai ser ótimo. Respondeu Nininha disfarçando sua real posição. Muito bem. Iremos para Fernandópolis. É o local com a casa que mamãe mais gostou. Não é verdade, querida? Falou João e olhou para Júlia. Embora ele estivesse enganado, pois ela preferia Indiporã, Júlia concordou. Sim, querido, é a cidade com a casa que eu mais gostei. Novos turbulentos ares. Acostumados com a cidade à beira-mar, os jovens detestaram a nova morada, mas cada um por razões diferentes. A Ana, por não vislumbrar um príncipe rico. Pedro, por estar por fora do círculo de drogas e longe de Betinha. Nininha, por estar longe dos amigos. Porém Júlia adorou, estava o mais perto possível de João. Pedro, ao frequentar a escola, começou a ter atritos constantes. A falta das drogas aliada ao seu temperamento genioso o tornou irritadiço. Estes problemas começaram a fluir para dentro do lar, trazendo constantes discussões com os pais e irmãs. Ana se envolveu com jovens tidos como ricos fazendeiros, passando a ser figura constante nas badernas por estes promovidas. Nininha se recolheu numa deprimente solidão. Sua dificuldade em arrumar novos amigos era manifesta. João, enterrado até o pescoço no trabalho, não atinava para os problemas que as diferenças comportamentais dos filhos traziam para dentro de casa. Júlia, que recebia o impacto de todos os problemas e, para não preocupar João, mantinha-os em segredo para si. Com o passar do tempo e o avolumar dos atritos, ela não consegue mais contemporizar. Aproveita um fim de semana quando sozinha com João e revela-lhe: João, eu tenho tentado de todas as maneiras não lhe preocupar, porém, não dá mais. As crianças estão tendo sérios problemas. Estamos, eu e eles, quase a ponto de explodir. Como se nunca houvesse problemas na família, João recebe a notícia com surpresa. Num passe de mágica as preocupações com o trabalho desaparecem. Seu foco de atenção, agora, é a situação apresentada por Júlia.
Com ar de preocupação a questiona, e por que você não me falou antes a respeito desses problemas? Eu os teria resolvido e não deixaria crescer qualquer preocupação como essa que vejo agora em seu semblante. Mas, já que assim está, vamos lá.